Vamos então começar o primeiro capítulo do nosso lar. Palavras de André Luiz. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me, muita vez gritei como louco. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, e os raios de sol aquecessem de muito longe. Vamos lembrar que nós estamos sempre com aqueles que nos são iguais. Afins atraem afins. Nós atraímos através do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas atitudes, nós plasmamos a nossa volta, montamos a nossa psicosfera com aquilo que nós pensamos, sentimos e vivenciamos. Nós plasmamos, ou seja, nós materializamos de uma forma mais sutil, que é o plasma, a nossa volta, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, e atraímos os iguais. Então nós atraímos espíritos encarnados e desencarnados que são iguais a nós. E assim montamos a nossa psicosfera. Encarnados, nós não vemos, nós só sentimos a psicosfera, mas nós não vemos, os espíritos que estão à nossa volta, a não ser aqueles que são videntes. Então, aqueles que têm maus pensamentos, aqueles que se compraz no vício, se compraz nas atitudes desprovidas de moralidade, vão atrair espíritos igualmente que têm o mesmo sentimento, que têm as mesmas vontades, que vão lhe vampirizar ali os vícios e os pensamentos. Então, no plano dos encarnados, nós temos aqui o verniz da sociedade e a gente não enxerga o que está à nossa volta. Então, nós precisamos entender que o plano que o André Luiz está é um umbral trevoso, é um umbral mais difícil, porque a psicosfera que ele desenvolveu quando encarnado era essa. Ele morreu de sífilis, e com problemas gástricos muito sérios, mas esses problemas gástricos foi por desrespeito ao corpo, através da bebida, através do abuso de todos os tipos, e a sífilis por uma vida sexual desregrada. Então aqueles espíritos que o acompanhavam e o vampirizavam nos bordéis, nas orgias, nas bebidas, no fumo, em todas aquelas situações, ele não via, mas são esses mesmos horríveis, monstros que ele fala que ele está vendo ali. Ele está com os seus afins ali em volta dele. Como diz Jesus, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, aquilo que nos é caro, com aquilo que nós vivemos, aquilo que está no nosso coração, é o que nós encontraremos na hora do nosso desencarne, sem máscara, sem a hipocrisia do verniz da sociedade. Atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, do pó, da poeira fina do mundo. E todavia era tarde.
Pensamentos angustiosos atritavam meu cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a condições estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Se me significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Ele está começando aqui a entender que somos eternos, né? Que a vida aqui na Terra é pura e simplesmente um estágio de aprendizado. A Terra é de provas e expiações. As provas nós escolhemos para provarmos para nós mesmos e para o nosso mentor que aprendemos a lição. E a expiação, nós limpamos um pouco da sujeira que fizemos no passado. Nós está começando a entender que a vida é eterna, né? Ele, como ateu que era, achava que morreu, acabou. Então ele se vê ali com sede, com fome, defecando, urinando, com as vestes se rasgando, ficando rotas, a barba crescendo, as unhas crescendo, vivendo naquele ambiente horrível, mas é o ambiente que ele procurou para ele. Eram com esses espíritos que ele estava nos bordéis, que ele estava na bebida, que ele estava nas orgias. Ele não via, mas era com esses espíritos que ele estava acompanhado. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Então ele começa a pensar na religiosidade, começa a pensar em Deus, começa a pensar na fé, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Então ele chegou a ter acesso ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, chegou a ler alguma coisa, mas sempre naquela visão de procurar pontos críticos, de procurar, digamos assim, o duelo, né? De ideias, a procurar ali coisas para poder falar mal, para poder dar guarida àqueles sentimentos que já estavam ali com ele, de que tudo aquilo era história da carochinha, de que tudo aquilo era balela. Em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Então ele coloca aqui que ele não foi um criminoso, ele não foi um homem mau, ele cumpriu com os deveres dele, ele foi bom pai, bom marido, pagava as contas, fazia tudo o que era certo. Então aquela colocação, aquela moral que ele trazia consigo é a moral do mundo, né? É aquele que olha para si e fala, mas eu sou uma boa pessoa, não faço mal para ninguém. Mas isso é obrigação, não fazer mal para ninguém é obrigação. Fazer bem aos outros é obrigação. Acudir àqueles que estão à nossa volta é obrigação. Pagar as contas é obrigação. Cuidar dos nossos filhos é obrigação. Né? Ajudar os nossos pais na velhice é obrigação. E a maioria das pessoas acham, olha como eu sou bonzinho. Não, isso é obrigação. Né? O que ele coloca aqui, não foi um criminoso. Não, ele não era um criminoso, ele cumpria com as suas obrigações. Mas isso, como o nome diz, é obrigação. Aprender, crescer, melhorar, caridade transcende a isso. É ser muito mais e fazer muito mais do que essa moral, né, hipócrita nos traz. Né? Nós temos que transcender a isso para realmente sermos bons. E outra, se nós fôssemos bons, não estávamos encarnados na Terra.
Não tem bom encarnado na Terra, nem inocente. Nós somos culpados e não somos bons. Por isso que nós estamos encarnados aqui, para aprender e para crescer. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir a filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Ele coloca aqui coisas importantes. Primeiro, a filosofia do imediatismo. Continuamos do mesmo jeito que estava quando André desencarnou. Somos imediatistas. Queremos tudo para hoje. Ele coloca aqui que ele não precisou se esforçar para estudar. Então ele estava numa família abastada, ele não precisou trabalhar de dia para estudar à noite. Ele pôde fazer a faculdade dele, ter os vícios da mocidade, tudo para ele era de uma forma mais fácil porque estava numa família abastada. Não olhou para o lado, não olhou para as dificuldades daqueles que lutavam para viver e para sobreviver. Montou uma família e trazia essa família nas rédeas que ele, como macho alfa, senhor, né, na sociedade, achava que era o certo, tudo era para o bem dele, tudo era para ele, né? Buscava do bom e do melhor para os seus, sem pensar em momento algum nos que estavam à sua volta. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Olha que coisa, como a flor de estufa. Então ele ficou numa redoma de vidro, né? Ficou numa estufa. A hora que enfrentou a realidade, que foi no desencarne, ficou chocado, porque a vida continua e ele estava ali carregando somente aquilo que ele cultivou. E como o que ele cultivou não foi nada bom, ele estava ali em volta de tudo aquilo que ele amealhou e de tudo aquilo que ele atraiu para si. Precisamos tomar muito cuidado nos dias de hoje com os nossos filhos, sobrinhos, netos, para não colocá-los nessa redoma de vidro, para não colocá-los numa estufa, para ser uma flor linda, maravilhosa, protegida de todas as intempéries do mundo. Porque a hora que o mundo os encontrar, ou encarnados ou desencarnados, o choque vai ser muito grande, vai ser muito difícil. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova, não se preparou para o desencarne, não adestrara órgãos para a vida nova. Quantos de nós hoje estamos nos preparando para o desencarne? Estamos nos preparando para vivermos com menos alimentação, com uma coisa mais leve, mais sutil. Quantos de nós estamos preparando os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família para a nossa partida por o desencarne natural? Quantos de nós estuda ou está estudando, aqueles que estão aqui buscando estudar, compreender a vida no plano espiritual, já estão no caminho, mas tem que passar isso para os filhos, para os netos, como é que é a vida no plano espiritual, como é que é o desencarne, porque se existe uma coisa certa neste mundo, é que nós vamos desencarnar. E a coisa também certa é que iremos continuar do jeito que estamos aqui agora no plano espiritual. A gente só larga a roupa, como ir tomar banho. A hora que eu for tomar banho, que eu vou tomar banho, eu tiro a roupa, vou tomar banho e continuo eu mesma. No desencarne é a mesma coisa. Eu tiro a roupa, vou para o plano espiritual, continuo eu mesmo. Não muda nada. Carregando só aquilo que eu aprendi e aquilo que eu consegui conquistar para a eternidade.
Não aquilo que eu conquistei para pagar as contas, mas aquilo que eu conquistei para mim, em aprendizado para a eternidade. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então nós vemos aqui o André Luiz, nesse primeiro capítulo, nos dando um alerta. Não é para ter medo da vida depois da morte. É para nós nos prepararmos para esta vida, olhando para o que temos hoje. Como é que é a minha vida hoje? Porque eu sou herdeira de mim mesma. Então, do jeito que eu estiver cuidando deste corpo, vai ser o perispírito que eu vou carregar no plano espiritual e vai ser o perispírito que eu vou ter no meu próprio reencarne, no meu próximo reencarne. Isso eu preciso entender. Por quê? Porque se eu estou fumando hoje e eu estou hoje doente porque eu estou fumando, o fumo não é karma de vida passada. Eu resolvi fumar nesta vida. Então, se nesta vida eu estou fumando, eu estou deteriorando o meu pulmão, eu vou repassar isso para o meu perispírito. E eu vou desencarnar com o meu perispírito preto. Vou carregar esse perispírito preto na minha vida espiritual e vou reencarnar da mesma forma que eu desencarnei. Ou seja, o meu perispírito, na minha próxima reencarnação, vai ser tal e qual eu o estou deixando hoje, aqui e agora. Desculpa. Então aí nós podemos entender as crianças que nascem já com câncer no pulmão, as crianças que nascem com efizema pulmonar, que nascem com problema de bronquite, de asma, desculpa, com problemas respiratórios, elas estão pura e simplesmente mostrando como elas deixaram o corpo quando elas desencarnaram. Desculpa. E elas reencarnam exatamente no mesmo ponto em que deixaram o corpo aqui. Então, se nós queremos ter um desencarne melhor, vivenciarmos uma vida espiritual melhor, nós temos que nos preparar aqui e agora. Eles que fumam, pararem de fumar. Porque normalmente em 10, 15 anos depois que deixaram de fumar, depois depende de quanto tempo fumaram, o pulmão está limpo. Então, já limpa aqui mesmo, nesta encarnação, a sujeira que fizeram. Já desencarna com o pulmão limpo. Se preparar através do que nós enviamos para este corpo, em pensamentos, em sentimentos e na alimentação. Nós temos que alimentar esse corpo de uma forma saudável, com coisas vivas, com alimento saudável, com comida de verdade. A gente não pode encher esse corpo de agrotóxico, de acidulante, de conservante, de corante, de tudo quanto é porcaria, porque este corpo vai gritar. E este grito vai aparecer como uma nódoa no nosso perispírito, como uma doença no corpo aqui agora, e como esta doença vai nos acompanhar na vida espiritual e vai voltar conosco na nossa próxima encarnação. Então a gente tem que parar e pensar que hoje, aqui agora, eu estou preparando o corpo que eu vou ter na próxima encarnação. Então é esse perispírito que eu vou levar no plano espiritual, e é com esse perispírito que eu vou encarnar de novo com todas as marcas que eu deixar nele. Então eu tenho que procurar cuidar deste corpo para que este perispírito possa refletir um corpo saudável, bem alimentado, estruturado, respeitado, coisa que o André Luiz não fez. Todos os problemas dele aqui estão por desrespeito
diz respeito ao corpo, diz respeito aos sentimentos, diz respeito a Deus, porque ele não por ele ser ateu. O fato de ser ateu não é problema. Vamos lembrar Chico Xavier quando ele diz: tem muitos ateus desencarnando muito melhor do que muitos espíritas. Porque o ateu que acha que não vai ter nada do outro lado e que realiza coisas boas, que melhora como pessoa, ele tem mais merecimento do que eu, como espírita, que estou batalhando para me melhorar, porque eu sei como é que é do outro lado. Então ele vai desencarnar muito melhor, porque ele não está fazendo por obrigação, ele está fazendo porque aquilo é dele mesmo, é verdadeiro. Então o importante é o que nós fazemos aqui agora, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Né? Se nós não perdemos as nossas energias com maledicências, se nós não perdemos as nossas energias vigiando o outro em vez de vigiar a nós, orai e vigiai, que é para isso que nós viemos aqui nesse planeta, para a nossa reforma íntima, através do orar e vigiar, é vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e entrar em oração verdadeira quando saímos do caminho. Em momento nenhum nós vamos ver aqui o André Luiz falar dele orar verdadeiramente. Mas o mais importante não é ele ser ateu, não é ele não ter orado ou ele ter zombado do Novo Testamento e do Velho Testamento. Isso não tem problema, isso não faz diferença. O grande problema foi ele ter desrespeitado o corpo, ter desrespeitado a sua mente com pensamentos, com sentimentos, com emoções mais baixas possíveis. Por isso que ele adquiriu a sífilis. E aí ele se envolveu de espíritos com aparências tenebrosas. Ele não via. Com essas aparências que ele vê aqui horrendas, ele não via quando estava encarnado. Mas assim que desencarnou, continuou enlaçados e vivendo e convivendo com eles, porque era com eles que ele convivia aqui quando estava encarnado. Vamos então continuar estudando a história de André Luiz aqui no nosso, ainda, né, antes de chegar, ele aqui está, antes de chegar no nosso lar, está aqui no umbral, né, no Vale dos Suicidas ali, que é o umbral dos mais difíceis, porque no momento que nós desrespeitamos esse corpo, nós desencarnamos como suicidas, mesmo que seja um suicida inconsciente. O suicida que dá um tiro na cabeça, ele fez um suicídio rápido, aquele suicida que vai se matando através da alimentação, do álcool e da falta de respeito para um corpo, com o corpo é suicida leve. Vamos ver isso no capítulo 2. No próximo capítulo nós vamos entender bem a questão do André Luiz estar aqui entre os suicidas.